Oi, irmãos, tudo bem? A questão, novamente, para fazermos um estudo, e dessa vez eu tirei por tema aqui, um tema da escatologia. Vamos estudar um pouquinho sobre a grande tribulação. Isso porque nós temos algumas correntes, né, que é a corrente pós-tribulacionista e a corrente pré-tribulacionista, e eu confesso aos irmãos que eu já fui pós-tribulacionista há muito tempo, né, principalmente desde o início da minha vida cristã, quando eu estudava escatologia através de autores que falavam e eram preferencialmente pós-tribulacionistas. Todavia, eu me lembro que uma certa ocasião eu cruzei com uma palavrazinha que começou a mudar toda essa minha visão escatológica a respeito da grande tribulação. E essa palavrinha se chama parousia em grego, ou seja, a vinda do Senhor Jesus, né? E essa palavra aí, depois que eu consegui ter acesso ao estudo do grego lá, e com a tradução pessoal do grego lá, eu comecei a entender, né, que não era bem aquilo ali. E a partir daquela palavra fui descobrindo outras coisas, e essas descobertas foram me levando a mudar de posição, né, com relação a esse pensamento a respeito da grande tribulação. Então temos aí, né, que hoje eu sou pré-tribulacionista, né? O grande problema do estudo da grande tribulação, né, que nós vamos fazer, primeiramente, é porque nós temos um plano de visão dos acontecimentos. Eu vou ler aqui para os irmãos aqui. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, é uma tendência nossa estudarmos as duas cartas, fazendo a análise de um evento com vários pontos de vista diferentes do mesmo acontecimento. Contudo, não é assim. Note que aqui temos eventos que estão acontecendo em sequência, numa crescente evolução dos acontecimentos dentro do espaço de tempo e de estações. Observe que primeiro vem um fato, depois o outro, depois outro. E isso na carta aos Tessalonicenses, numa evolução cronológica dos acontecimentos. Então nós devemos ter isso aí em mente para que possamos entender de fato o que o Paulo estava nos ensinando quando nos ensinou essa parte da escatologia nas suas cartas aos Tessalonicenses com relação à volta de Jesus Cristo. Como acontecerá, como é que será essa dinâmica da volta de Jesus Cristo. Leve-se em conta que os judeus até hoje não aceitam a volta do Messias como tendo sido Jesus Cristo, porque eles liam o texto justamente com essa mentalidade, né? Viam tudo como se fosse um acontecimento único, quando não era. Né? Tu vê lá em Isaías, capítulo 61, verso 2, a clássica pregação de Jesus, sua primeira pregação na sinagoga lá, né? Que ele terminou justamente com essa frase: e apregoar o ano do Senhor, né? Mas a frase não terminava aqui, ela continuava e dizia: e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque de fato o ano aceitável começou com ele, Jesus, que chegou para realizar toda aquela obra predita nos versículos anteriores, né? Já o dia da vingança de nosso Deus, esse ainda não aconteceu, esse ainda está à nossa frente. Mas lendo aqui o versículo, está tudo no plano só. Então uma tendência nós, quando vemos uma coisa escrita numa linha só, né, assim como todas as profecias a respeito da nação israelita, ou dos hebreus naquele tempo, dos judeus, né, dá a ideia de que tudo vai acontecer num tempo determinado e ali vai desenrolar tudo, vai acontecer tudo, o que não aconteceu. De fato, ele veio, mas aquilo que eu esperava para aquela época, para a vinda do Messias, não aconteceu. Eles estão esperando o Messias até hoje. Nós vemos isso também ali em Apocalipse 12, e vemos isso em outros lugares também, a Bíblia aí, né, que muitas vezes nós lemos um assunto pensando que está acontecendo num determinado tempo, e aquilo está distribuído num longo tempo, uma situação mais aberta, né, mais cronológica. Então, tendo isso em mente, de que a carta aos Tessalonicenses, o assunto vai se desenrolando progressivamente, cronologicamente, até chegar à revelação final, né? Então nós temos aqui uma história, não um acontecimento só, mas um acontecimento que vai evoluindo em vários acontecimentos até chegar ao seu final. Então, tendo aqui essa situação em mente, eu vou começar com os irmãos, né, aqui na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 15 a 17, que diz o seguinte. Eu vou dar um título a isso aqui: a vinda e ao arrebatamento, porque nós o que vamos estudar aqui em Tessalonicenses,
nas duas cartas aos Tessalonicenses, é justamente isso, essa cronologia dos fatos que Paulo coloca dentro das cartas. Ou seja, falar nessa primeira parte da vinda e do arrebatamento, depois ele vai falar da guerra no meio da grande tribulação e, por fim, ali no fim da grande tribulação. E, finalmente, ele vai fazer uma síntese de tudo isso aí, ainda nessa carta aí. Então, para que nós possamos ter um bom entendimento, já vamos ter essa ideia em mente, ou seja, dessa divisão que Paulo fez em suas cartas desse tema da grande tribulação. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 15 a 17, diz o seguinte: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui, nessa palavrinha aí, vinda do Senhor, que no grego, no grego antigo é parúzia, a tradução da palavra é parúzia, aqui foi o primeiro estalo, foi a primeira luz que eu tive para mudar o meu posicionamento de pós para pré-tribulacionismo. Porque quando eu fui estudar isso aí os irmãos podem fazer de uma forma até mais profunda do que eu, a semana mesmo, fui dar uma revisão nisso aí para ter certeza, Quando nós temos essa palavra parúzia no grego lá, na realidade nós vamos ver que lá, no grego, tem pelo menos 4 palavras que vai falar de vinda. Mas somente essa aí, parusa, ela fala da vinda de Cristo com subsequente presença, ou seja, da vinda de Cristo que veio para ficar. Porque normalmente se sustenta a ideia de que Jesus vem para... alguns sustentam a ideia de que Jesus arrebatou a igreja no início, depois saiu, depois voltou de novo e apareceu, e não é bem essa ideia que essa palavra que dá. Essa palavra dá a ideia que ele veio e ficou. Que Jesus, na sua palavra, veio e ficou. Bom, e diz que ele veio para quê? Para arrebatar a sua igreja, Então, olha só como é, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda, a parúzia, a vinda do Senhor Jesus Cristo, não precederemos os que dormem, quer dizer, eles vão primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e a trombeta de Deus, ou seja, e dando início à grande tribulação. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Atente que essa festa é somente na ressurreição dos mortos. Olha aqui, vou repetir, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Ou seja, isso é um evento, é um acontecimento. Então, o que está acontecendo aqui é praticamente uma festa, um encontro. Quando Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai pegar os mortos e vai trazer para junto de si. Então, primeiro os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Atente que esta é uma festa da ressurreição, daqueles que saíram da morte e daqueles que foram tirados desse mundo aqui, da igreja do Senhor. Nós vamos entender bem isso mais adiante, mas para que os irmãos continuem entendendo, vamos seguindo adiante aqui. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra aqui também no grego é harpazo. Essa palavra harpazo, ela dá a ideia de uma coisa instantânea, assim, não abrir e ficar de olho, todo mundo desaparece e é arrebatado pelo Senhor. Harpazo é como se fosse arrancado do mundo, tirado do mundo, de forma instantânea desse mundo aqui, para estarmos junto com ele aonde? Nas nuvens. As nuvens ficam onde? Ficam neste céu, o céu em que nós vivemos, esse céu que nos cerca aqui embaixo, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, ele rapta a sua igreja, ele tira a sua igreja desse mundo aqui, e ele ressuscita os mortos para estar com ele, e a partir daquele momento a sua igreja não sai mais da sua presença, vai estar na sua presença, para estarmos com ele. Essa situação, para encontrar o Senhor nos ares, e para que assim possamos estar sempre com ele. Agora, vamos dar uma pensada nesses versos aí. Esta primeira cena fala da vinda do Senhor Jesus, fala da parúzia e do arrebatamento, harpazo. Note que aqui não há menção de sofrimento nem de tribulação, ou seja, fala que ele veio, ressuscitou os mortos,
resgatou os mortos, depois raptou a sua igreja desse mundo aqui para estar com ele. E o interessante é que falou aqui, né, de um momento de alarido, né, de voz de arcanjo, de trombeta, de alegria, de festa que está acontecendo, né? Então nós temos aqui o quê? O momento do encontro da noiva com o noivo, né, que o irmão bem conhece também, o momento do encontro da noiva com o noivo, né? Aqui vai acontecer uma série de coisas interessantes aqui, né, com relação a esse encontro e o momento das bodas do Cordeiro. Mas essa parte aí não está aqui em Tessalônica, somente fala dessa parte que nós vamos ser arrebatados e raptados desse mundo como igreja, e até esse momento aqui não há nenhuma menção de sofrimento, nenhuma menção de mas há uma menção de alegria e de festa que está acontecendo. Então, vamos mudar aqui a cena aqui e vamos para a parte seguinte aqui, também em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 5. Essa aqui eu dei o título de A Guerra no Meio da Grande Tribulação. E vamos começar aqui, capítulo 5, verso de 1 a 3, que diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha que interessante. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, ou seja, ele está nos dando já uma dica aqui, que nós já estamos aqui dentro do período mencionado por ele, lá em Mateus, por exemplo, né, quando ele fala dos sinais dos tempos, né? Nós já estamos dentro do tempo, aqueles que não foram levantados já estão dentro desse tempo. Então ele diz que dentro desse tempo, vós sabeis muito bem que o dia do Senhor, note, o dia do Senhor. Quando ele fala o dia do Senhor, ele não está falando mais de parusa, que é a vinda, que já aconteceu. Quando ele fala do Senhor, ele não está falando mais do harpazo, do rapto da igreja, né? Ele está falando o que? Do dia do Senhor, que é dia de vingança, é dia de guerra, é dia de tristeza, é dia de dores, é dia de situações difíceis, completa aflição, desolação. Então ele está falando de um período desse, né? Então falando de um período de muita dificuldade. Então note que esse dia do Senhor, né, ele tem que acontecer após o rapto da igreja, como está aqui, numa situação cronológica, e após um tempo, após uns acontecimentos, após alguma coisa que vai ser notória para todos aqueles que ficarem, que vão perceber que de fato a noiva já foi, a noiva já seguiu, já subiu para o céu, né? E no entanto aqueles que ficaram aqui, que não foram raptados, que não foram ressuscitados para estar com Cristo, é que vão passar por esse período de grande tribulação, né? Durante essa metade da primeira semana essa metade da primeira semana de Daniel aqui, né? Então nós temos aqui essa situação. O interessante é que quando nós vemos as parábolas de Jesus lá, que fala dos talentos, da parábola dos servos, né, das minas e tudo mais, nós sempre lemos que aquelas palavras falam de quê? De servos. E que alguns das virgens também, né? Que servos, de servos que foram e de servos que ficaram. Ora, de servos que foram e de servos que ficaram. Aquele servo distraído, aquele servo que crê no Senhor Jesus como Senhor, mas não está atento, está vivendo relapsamente, tem um pé lá, um pé cá, né? Então não está numa situação, digamos assim, pronta, vigilante para ser arrebatado, para ser levado aos céus com Jesus. Então esses ficarão nesse período, nesse tempo, né? E esses identificarão que realmente a noiva, que eles bem conhecem os textos da Bíblia, conhecem as profecias bíblicas, já foi, e eles ficaram nesse tempo aí, né? Então, nesse tempo, ele sabe que agora o que resta é a manifestação do Senhor, como nós vamos ver aqui na parte seguinte, né? Então, vamos aqui na parte seguinte, aqui, já em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, que até aqui nós vimos a primeira parte, que é o rapto da igreja, né? A ressurreição dos mortos, as bodas do Cordeiro, que não estudamos, porque não está aqui, está lá em Mateus, né? Está até em outras passagens se encontra alguma referência sobre isso, mas não está aqui nas cartas aos Tessalonicenses. Aqui ele se prende justamente aos fatos
do que está acontecendo aqui, nesse mundo. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 9, diz o seguinte: E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu com os santos anjos do seu poder. Olha, meus irmãos, esse versículozinho aqui é extremamente revelador. Quando ele diz assim, e a vós, né, quem são esses vós? Né, quem, porventura, seria esses? Esses seriam aqueles justamente que foram. E a vós que sois atribulados, por que sois atribulados? Porque ficaram, porque estão dentro das tribulações, porque estão dentro desse período, estão sendo perseguidos, né, estão sendo traídos, muitos cairão nesse dia, muitos perverterão, muitos negarão a Jesus, muitos serão denunciados nesse período aqui, muitos fugirão para os montes, muitos fugirão das cidades, nesse período aqui. Por quê? Porque esses que não foram arrebatados com a igreja do Senhor Jesus, eles vão ficar aqui nesse mundo e vão passar por essa primeira parte, por esse primeiro período da grande tribulação aqui. Vai ser extremamente perseguido e serão mortos, muitos deles, e outros fugirão para os montes, fugirão para lugares distantes da cidade. E por isso é que serão atribulados, né? Mas o versículo é bem interessante. E a vós, quem? Vós que ficaram na tribulação, que sois atribulados, descanso conosco. Ou seja, eles também, daqueles que permaneceram fiéis, eles também vão encontrar o descanso com aqueles que já foram. Vão encontrar socorro no Senhor, mantendo a sua fidelidade e a sua palavra ao Senhor dentro desse período aí. Não se traindo e não traindo o nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, confessando o seu nome, né, sendo até mortos, que a maioria vai ser mortos, né, desse período aí. E sendo fiel, mantendo a sua fidelidade, ele vai encontrar esse descanso aqui, né, de que fala Paulo aqui em 2 Tessalonicenses aqui. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ou seja, eles estão sendo atribulados, estão sendo perseguidos, mas quando o Senhor se manifestar, eles vão encontrar descanso com aqueles que já foram, com a igreja, com os santos, com os ressurretos, né? Então eles vão encontrar esse descanso quando se manifestar o Senhor Jesus. Agora note que coisa bem interessante aqui, quando isso vai acontecer? Quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo. Agora sim, aqui nesse texto aqui está falando do quê? Da manifestação. A manifestação vai se dar quando? No fim da grande tribulação. Por quê? Porque como aconteceu lá naquele primeiro tópico que nós lemos, né? Ali, né, ele está falando o quê? Do rapto da igreja, né? Está falando o quê? Do arrebatamento. No meio ele fala de um período que vai começar uma grande tribulação, né? E de situações em que vai desdobrar-se no dia do Senhor, que é o dia da ira, né? E aqui ele vai finalizar mostrando que aqueles que estão nesse mundo aqui, que não foram junto à igreja, estão sendo atribulados, eles vão encontrar descanso na manifestação, não no rapto da igreja, não na ressurreição dos mortos, não no encontro nos ares, não. Esses aqui já não fazem parte da igreja, a igreja já foi. Eles se mantiveram fiéis, mas pelo caso de não estarem atentos, não estarem vigilantes no momento do arrebatamento, eles foram deixados para trás. E por isso eles ficaram aqui na grande tribulação. Esses que ficaram na grande tribulação, né, vão ter a chance de se manter fiéis quando reconhecerem o que está acontecendo e se mantiverem fiéis ao Senhor. E por isso, aqueles que se mantiverem fiéis e forem mortos pelo nome do Senhor Jesus, vão encontrar no Senhor Jesus a libertação e a salvação que eles esperam das coisas que vão acontecer nesse mundo aqui e estarão acontecendo no seu tempo aí, quando se manifestar. O interessante é que essa palavra de manifestação do Senhor é justamente aquele momento em que o Senhor Jesus se mostra a todo mundo, ele vai aparecer para todo mundo. E a Bíblia nos diz que ele vai aparecer com quem? Com uma miríade de anjos com eles, muitos anjos, né? Muitos santos com ele. Quem é esse pessoal que vai aparecer com ele? É justamente a igreja que foi arrebatada. É justamente aqueles que morreram e que foram ressuscitados por ele, que vão aparecer com ele no final da grande tribulação, quando da sua manifestação. Aqui não fala de vinda, aqui não fala de rapto,
aqui não fala de nenhuma situação que Jesus está vindo, nada disso, né? De parousia, não fala disso. Aqui está falando o quê? Manifestação de Cristo. Por que fala de manifestação? Porque ele já estava aqui. Ele já chegou lá no princípio da grande tribulação. Ele já veio, já raptou a sua igreja. Ele já veio, já ressuscitou os mortos. Ele já veio, já deu início, né, às bodas do Cordeiro. Ele já veio, já está dando início ao galardão dos justos. Então isso aí é o tribunal de Cristo, inclusive, né? Dá o galardão do justo a cada um segundo o que fez. E aquilo que nós fizemos, que não prestamos, a todos aqueles que fomos raptados, que fomos arrebatados, a todas as obras que nós fizemos, que não prestou, que não serviu, será queimada. Mas as obras que serviram receberá galardão de Deus nesse período aí. E esse é um período que ele está preparando esse povo que foi arrebatado, esse povo que foi raptado no arrebatamento, para justamente se manifestar com ele no final da grande tribulação a todo mundo, e todo olho o verá, como diz a Escritura, como diz a palavra de Deus. Então ele rapta a igreja, e durante esse momento começa a grande tribulação. E muitos daqueles que se mantiveram desligados, né? Ociosos, né? Com um pé lá, um pé cá, desatentos com relação a esses fatos, acontecimentos, eles vão ser deixados para trás, e esses estarão passando por esse período da grande tribulação desse mundo aqui, mas nem por isso Deus vai esquecê-los, nem por isso vai esquecer deles. Antes, mesmo diante de tanta tribulação, se eles se mantiverem fiéis, se aqueles que ficarem se mantiverem fiéis ao nome do Senhor Jesus, não receberem a marca da besta ou o sinal na mão, né, esses ainda alcançarão salvação no Senhor. Não farão parte mais da igreja, né, e nem daqueles que vão reinar com Cristo no milênio, mas serão salvos por Deus e para a eternidade, para habitar com Deus na eternidade, né? Continuando o texto aqui: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Um detalhezinho aqui também: quando se manifestar, o que? Desde os céus. Ou seja, onde ele está? No céu, nas nuvens, né? Ele está ali com todos aqueles que foram arrebatados e com todos aqueles que foram ressurretos. Ele está ali nas nuvens, quando ele se manifestar desde os céus com os anjos do seu poder. Quem? A igreja. Quando se manifestar com a igreja, com labareda de fogo, tomando vingança aos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo eterno, padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, ele vai dar um encerramento nesse período de grande conflito, né, e de grande tribulação. Ele vai dar um fim no reinado do anticristo. Ele vai dar um fim a tudo isso aí, até porque ele mesmo disse que se ele não fizesse isso, nenhuma carne se salvaria, né? Nenhuma carne sobraria nesse mundo, toda a humanidade seria destruída. Então ele vem dar o fim a isso aí e já prepara a entrada do milênio, a nova dispensação, né? Onde ele vai reinar no milênio com vara de ferro por 1000 anos. E nesse período aí, a sua igreja estará reinando com ele, receberá incumbência dele em todas as nações do mundo e em todas as posições do mundo para reinar com ele em todos esses reinos do mundo, em todas as nações do mundo aqui, né? Voltando ainda no texto aqui, aí ele encerra essa escatologia, esse estudo aqui da grande tribulação, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 3 a 10. Vê que aqui ele já não se preocupa tanto com a ordem cronológica, ele está se preocupando mais numa síntese dos acontecimentos, né? Então ele pega aquilo que já falou antes, aquilo que já fez a colocação antes, e nos coloca diante de uma nova realidade. E diz assim, a partir do versículo 3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, é um alerta, porque não será assim sem que antes venha a apostasia sobre a igreja, antes da tribulação, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai que essas coisas já vos dizias quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Olha, vamos prestar atenção nesse versículo aqui.
E agora vós sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo. Por quê? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. O tempo do anticristo chegar. O tempo da manifestação desse que o detém. O tempo desse que há de se levantar. O tempo dele se manifestar nesse mundo aqui. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao próprio tempo seja manifestado. E o que é que detém a chegada do anticristo? É a igreja. A igreja está no mundo ainda. E isso impede que ele, por isso que ele está nessa guerra louca para destruir a igreja desse mundo aqui. Porque ele sabe que enquanto a igreja estiver aqui, é uma resistência espiritual muito grande para que ele possa estabelecer o seu reino sobre o mundo. Então ele está alçando essa guerra contra os santos, contra a igreja, para destruir todo aquele que confessa o nome de Jesus, como diz aqui, que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, ele não quer saber de religião, daqueles que adoram, ele quer que adore o Estado, a figura dele, a pessoa dele, porque ele sabe que ele vai controlar tudo. Enquanto tiver alguém adorando a Deus ou adorando outros deuses até, ele não tem o controle da alma e da pessoa. E é o que ele quer. Então, como ele não vai conseguir isso aí com aqueles que são cristãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, então só sobra um caminho, a destruição da igreja. Então, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Quem? Ele, aquele que a igreja ainda aqui no mundo detém para que ele apareça. Ou seja, o anticristo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aí eu fui lá no grego para dar uma estudada nesse trechinho aqui. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Esse um aqui, no grego antigo, ele foi traduzido como um, mas ele podia ser traduzido como feminino. Ele poderia ser traduzido como estes, ou poderia ser traduzido como aqueles que, fora outras muitas traduções que ele ainda teria aí, Então, quando nós dizemos somente há um que agora o retém, que é esse aqui que o detém do versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, e somente há um que agora o retém. Quem é esse um que retém? A igreja de Jesus Cristo. Enquanto ela estiver aqui, ele não pode se manifestar. Mas até que este um, a igreja, até que seja do meio retirado. Do meio do quê? Do meio desse mundo, do meio desses povos, no meio desse conflito, do meio dessa epopeia, de sofrimento, desse vale de lágrimas, desse vale de lágrimas. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode se manifestar. Então é necessário que a igreja saia para que ele estabeleça o seu trono sobre esse mundo aqui e reine durante esses 7 anos da grande tribulação. Então, enquanto a igreja estiver aqui, ele não sai. Mas a Bíblia nos informa que somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, quando a igreja for tirada, aquele que quer se levantar e não pode por causa da igreja, que é o anticristo, ele não pode se manifestar. Então nós temos aqui o quê? Que esse período é marcado por um tempo, em que as coisas vão se desenrolando até chegar num conflito final, onde Cristo vai se manifestar nesse mundo. Primeiro vem o quê? Vem o arrebatamento. Primeiro vem o quê? A ressurreição dos mortos. Depois vem o quê? O arrebatamento. A festa, a bodas do Cordeiro, Então, nesse momento aí que é o primeiro momento, tá aqui, cadê? Tá aqui, que é o momento da vinda do Senhor, nesse primeiro momento da parúzia do Senhor, que é o momento em que o Senhor vai levar os ressuscitados, os arrebatados, para estar com ele nas nuvens, e ali ficar aqueles 7 anos em segredo, como diz aqui a palavra palura, vinda com subsequente segredo. Ou seja, ele veio, mas ele veio para quem? Para a igreja, para arrebatar a igreja. Ele veio para quem? Veio para os mortos que morreram em Cristo, para levar os mortos para estar com ele. E uma vez estando com os mortos na nuvem, aí começa lá no céu as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, e começa todos os preparativos para o fim da tribulação, para que ele se manifeste junto com todos aqueles
né, que foram arrebatados e ressurretos para estar com ele. E no meio, né, no meio, que é o dia da ira, em que se manifesta a grande aflição sobre esse mundo, né, grande tribulação sobre esse mundo aqui, e muitos dos que não foram vão estar aqui, né, em grande quantidade, sendo perseguidos, mortos, fugitivos nesse mundo aqui, durante esse período da grande tribulação, que é um tempo de ira do Senhor, que vai se abater sobre a terra. E finalmente o fim da grande tribulação, quando todos aqueles que estão no mundo aqui, mas se mantiveram fiéis durante o período da grande tribulação, também vão encontrar descanso quando ele, o Senhor Jesus, se manifestar e separar eles desse mundo aqui. Porque é esses que vão entrar no milênio com o Senhor, e os outros não. Vão ser separados, os bodes, como diz lá em Mateus, não queria falar de Mateus, mas vão ser separados os bodes das ovelhas. E aqui, quando fala separar bodes das ovelhas, não está falando de mortos, está falando de vivos. Né? Ou seja, pessoas vivas no final da grande tribulação. Então eles vão separar aqueles que sobrarem vivos no final da grande tribulação, depois da sua manifestação com os santos anjos, vão separar aqueles que prestam para entrar no milênio daqueles que não prestam. Então é o último refinamento, né? Digamos assim, é o último momento desse conflito, quando Jesus Cristo vai separar aqueles que vão entrar para estar no milênio, para viver dentro do milênio, e ele vai estabelecer o seu reino ali, né, por 1000 anos dentro do milênio. E finalmente, mais uma vez, essa síntese que 2 Tessalônica faz, que Paulo nos faz, mostrando que o que está retendo tudo isso acontecer, pelo menos por enquanto, é justamente a igreja estar nesse mundo aqui. Quando ela for retirada do meio, aí acontece a grande tribulação. E quando acontecer a grande tribulação, a igreja já foi. Ela está aqui nas nuvens com o Senhor, né? E ali já está participando das bodas. Mas o mundo não está vendo, até que ele se manifeste, né? Quando ele se manifestar, o mundo todo vai vê-lo. E vai ver a grande reunião dos santos ao seu redor, que vai se manifestar juntamente com ele nas nuvens, né? Então nós temos aqui esse estudo aqui, que nós não... até dando uma pinceladazinha aqui em Mateus, mas a ideia não foi chegar, somente dar uma explanação, né, sobre essa condição de interpretação do texto bíblico aqui nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, para entender que isso aqui é uma evolução dos fatos que começa com o rapto, né, o grande conflito que vai acontecer dentro da grande tribulação, e finalmente o fim da grande tribulação, quando houver a manifestação do Senhor Jesus. Então, o grande erro é justamente esse: a vinda do Senhor Jesus não é no final é a manifestação, porque a vinda vai se dar no início e a manifestação no final. Agradeço a esse tempo que nós tivemos juntos aí, espero que tenha sido de algum proveito e que os irmãos possam estudar mais um pouquinho aqui esses textos, para desenvolver além daquilo que eu passei para os irmãos aqui. Forte abraço a todos, fica com Deus, tchau, tchau.